Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Entre Linhas. E hoje nós estamos aqui com o psicólogo Bartolomeu Patrício. Seja muito bem-vindo, Bartolomeu. Jennifer, grato pelo convite. Quero te parabenizar também pelo podcast. Felicidade estar contigo. Que bom tê-lo aqui. Vai ser um prazer nós conversarmos hoje. E para você que gosta muito dos temas relacionados à saúde mental, hoje nós abordaremos 3 temas muito importantes e que envolve aí a maioria das pessoas, que são eles a comparação, dificuldades de dizer não e crenças limitantes. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Então é por isso que hoje nós vamos abordar, conversar, e eu te convido a permanecer conosco e aprender aí um pouquinho mais sobre tudo que envolve a saúde mental. Bartolomeu, hoje é muito notório isso, né? A comparação. Eu acredito que as redes sociais elas trouxeram uma amplitude gigantesca nesse tema, porque todo mundo visualiza ali facilmente tudo que acontece, né? Uns com os outros, e é inevitável que muitas vezes surja esse sentimento de comparação. E nesse sentido eu gostaria de te perguntar, o que leva as pessoas a se compararem tanto umas com as outras? Então, Jennifer, a gente vive um período assim muito exacerbado no que diz respeito ao sucesso. Trazer aqui à nossa memória o que nos diz Freud, né, muito bem nas suas pesquisas e estudos e também, né, no seu desenvolvimento clínico na relação com os seus pacientes. Ele vai dizer que o homem tem 2 necessidades básicas e uma delas é de ser visto, é de ser percebido. Então essa necessidade de ser percebido, de ser visto, pode ser, num contexto como o nosso, desesperador. Aí vem a ideia dos quadros comparativos, ou seja, eu olho para alguém e imagino, idealizo que essa pessoa é sucesso. Ela consegue, assim, esteticamente se apresentar bem, tem uma agenda muito concorrida, a gente vai para as redes sociais, ela está lá, assim, muito bem postada, bonita, ela tem seguidores, ela tem curtidas, e eu também quero ser isso aí, eu também quero ser visto, eu também quero ser percebido. Nesse contexto, a ideia do quadro comparativo é inevitável. Eu faço esse caminho, e esse caminho, para muita gente, é um caminho desastroso, muito adoecedor, muito deformador. Você se comparar ao outro, né? Querer ser no seu caminho a imagem, a personificação do outro. Até comentávamos antes, né, a respeito do livro do Dale Carnegie, e ele faz uma citação num dos livros dele a respeito de uma das necessidades que nós temos, que é se sentir importante. Então, acredito que faz um link muito bem feito ali com a citação de Freud. Né? Sim, totalmente. Porque, assim, sinto importante é algo, assim, justo. Pode estar ligado ao amor próprio, à consideração que você tem real do seu potencial. Não há mal nenhum nisso. O problema é quando eu olho para o outro e desejo a vida do outro, né? Desejo a imagem do outro, aquilo que o outro está produzindo. Aí, nesse contexto, eu posso fazer o caminho do adoecimento. Contudo, se sentir importante pode ser sinal de saúde mental. Né? É isso que a gente está discutindo aqui. Então, não há mal nenhum em você se sentir importante, você se perceber na história. Porque nesse contexto você pode ser útil para o outro, você pode organizar um ambiente de maneira mais significativa, muito mais acolhedor, e assim a gente vai desenvolvendo. É crescimento. E o desenvolvimento, o crescimento, ele é legal, ele é justo na nossa caminhada histórica. E até a ideia do se sentir importante traz realmente saúde. Por quê? Porque é um reconhecimento daquilo que eu sou. Perfeito. Né? Perfeito. Então, quando existe reconhecimento daquilo que eu sou, eu consigo lidar melhor com esse quadro comparativo que é ruim. Perfeito. Né? E eu consigo compreender melhor o que eu sou, quem eu sou, e a partir dali eu dar passos nesse sentido. É justo você ter essa consciência acerca de si mesmo. E quando você fala de quadros comparativos, a gente tem trabalhado essa ideia da saúde mental, que não é a ideia da comparação, mas da inspiração. Por exemplo, me permita fazer um comentário aqui a seu respeito. Você também é psicólogo e a gente caminha junto. E eu acho muito interessante a sua forma humana, acolhedora de tratar o paciente. A gente já falou sobre isso em outros momentos. Então, isso para mim é inspirador. Então, eu olho para a Jennifer, enquanto psicóloga, e eu posso me inspirar nela. Eu não posso fazer um quadro comparativo, porque se eu fizer um quadro comparativo, eu posso deixar, inclusive, as minhas qualidades, os meus valores, os meus princípios de lado. E assumir a personalidade do outro. Agora,
o outro me inspirar, não há mal nenhum, e eu penso que nós precisamos fazer esse caminho. Não é a comparação, mas é a inspiração que o outro pode nos proporcionar. Perfeito, cirúrgico na tua fala. E agora, pegando esse gancho da inspiração e da comparação, quando que o indivíduo ele consegue entender e perceber, não, eu estou saindo do caminho da inspiração e estou indo para o caminho da comparação? Quando que ele pode se perceber, não, tá? E isso vai ficar ruim para mim, eu vou pegar um caminho aqui de adoecimento. Perfeito. A gente sabe que a gente não consegue ser neutro em relação a nós mesmos. E aí a gente pode trabalhar a frequência e a intensidade. Eu penso que trabalhar esse discernimento, o quanto eu sou frequente no olhar para o outro e me comparar ao outro, ou eu olhar para o outro e buscar inspiração nele. Então, a frequência e a intensidade do que se faz, como se comporta, pode ser um dispositivo, pode ser um start para que eu diga assim, opa, peraí, calma, eu estou introduzindo a vida do outro na minha existência. Então, eu penso que esse é um dos caminhos, entre outros, que nós podemos buscar, né? A ideia da produtividade. A ideia da produtividade ela pode ser interrompida, porque a partir do momento que eu percebo o outro na minha existência e desejo a todo preço isso, eu posso pagar um preço muito alto de produtividade. A minha produtividade pode cair, porque o outro tem uma produtividade que é singular, que é peculiar dele. Ele tem esse jeito, ele tem essa maneira. Né? Então eu penso que esses caminhos podem ser boas dicas de como a gente perceber, de fato, quando eu estou saindo de um estágio de inspiração para comparação. E eu percebo assim que isso a gente traz ainda lá da infância, né? Sim. Quando nós temos ali um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos. Eu sou filha, por exemplo, de uma família que com 3 irmãos, né? Nós crescemos juntos com 3 irmãos, eu sou a filha do meio. E nós somos os 3 um diferente do outro. Né? Nós temos a minha irmã com uma personalidade, eu com outra, meu irmão com outra. E aí eu teve uma citação até que eu fiz com o Éder num outro podcast sobre quando eu me comparei com a minha irmã no sentido, né, do perfeccionismo dela e tudo mais. E aí eu passei a entender que não, eu tenho um jeito diferente. Mas quando nós viemos de uma família que os pais muitas vezes comparam, isso também é adoecedor, porque as crianças, elas precisam entender que elas são brilhantes em alguns pontos e que elas precisam desenvolver outros pontos. Perfeito. E que são pontos diferentes uns dos outros, né? E aí, eu me corrija se eu estou errada, mas a sociedade, ela construiu e ela constrói em nós a ideia de que aquelas crianças que são mais falantes, comunicativas, mais metidas, mais, né, que têm uma autonomia maior, são melhores do que aquelas crianças que são mais fechadinhas, mais introspectivas, que têm aquele jeitinho não tão comunicativo e acolhedor de ser. E na verdade é ruim isso, porque imagina essa criança que não tem tanta desenvoltura quanto a outra e ela cresce já nesse quadro comparativo, né? Então, eu vou comungar com a mesma ideia, né? Não vou nem corrigir, porque é exatamente isso que acontece. E eu diria que isso é uma maldade muito grande, né, que a nossa sociedade faz, inclusive no contexto familiar. Os pais, eles têm os filhos como troféus. Então, a ideia de produtividade, de agilidade, de prontidão, me parece que tem que percorrer nos filhos numa padronização igual. Quando você colocou muito bem, eu também sou filho assim de uma família de 3 irmãos e sou do meio. Né? Só que assim, trago à memória, né, processos de vivências familiar, mas que não foram trabalhadas nessa dimensão de quadros comparativos, né? Porque a gente escolheu bem, cada um escolheu uma área e a gente conseguiu assim sobreviver. Eu não passei por esse processo que é tão angustiante, né? Você ser cobrado, porque a comparação tem a ver com cobranças. Então você precisa ser assim, olha o seu irmão, olha o que ele fez, como ele desenvolveu, a nota que ele tirou. Isso para aquele que tem um comportamento diferente, tem o seu jeito de ser, seu jeito de existir, a sua singularidade, não é? Paulo Freire vai dizer que há saberes. Então todos nós temos uma medida de saber. E quem tem uma dimensão de saber A não é maior do que quem tem uma dimensão de saber B. Cada um tem a sua forma de ser e as nossas diferenças, elas podem ser, no contexto social, até complementares. Mas, lamentavelmente, a gente vive muito essa padronização. Quem é o sucesso? Quem é o produtor? Quem é o criador? E aí a gente coloca a pessoa no pedestal e aí os demais que corram atrás, né, nas suas dores e sofrimentos,
para também ter o seu espaço. Dizer que não precisa desse espaço, porque esse espaço é conquistado onde você está. E onde você está, você pode ser produtivo e pode ser feliz. Pode ser feliz naquilo que você faz. E quando a gente pensa em infância e criação de filhos, não é assim, eu entendo, nós somos pais, né? E não é tão simples assim encontrar o equilíbrio da validação e da frustração. Porque a gente precisa gerar frustração e ao mesmo neles, né? Porque eles precisam entender que eles não podem tudo a hora que eles querem, como eles querem. E ao mesmo tempo a gente precisa também validar os esforços, né? Então, e os esforços, eles são diferentes de acordo com cada perfilzinho de criança. E aí aqui a gente eu já puxo um gancho para o nosso outro ponto, que é o das crenças limitantes. Então as crenças limitantes, elas vão se formar lá na infância. E elas se formam a partir de quê? A partir de como, né? E essas citações que nós estamos trazendo aqui, elas são citações que, de fato, quando a gente vai buscar lá no fundo, são crenças limitantes, são ideias errôneas ali colocadas, né, nessa criança, e que ela já vai crescendo com aquela limitação, porque ela ouviu alguma coisa, porque ela viu, presenciou, enfim. Perfeito. Então traz um pouquinho para nós, Bartolomeu, um pouco mais sobre as crenças limitantes, como elas se formam, o porquê que elas são tão ruins, né? Então, essa sua fala, ela tem uma conexão muito tênue, muito próxima, né, com o primeiro ponto que a gente trabalhou aqui dos quadros comparativos, porque a partir daí você começa a desenvolver dentro de você ideias acerca de si mesmo. Charles Darwin diz, eu gosto muito dessa frase dele, que o ambiente, né, as emoções, elas são importantes para a preservação e a adaptação da espécie no ambiente no qual está inserido. Esse ambiente familiar, ele precisa ser um ambiente de motivação, como você bem colocou, e a gente está discutindo aqui no podcast, de respeito, não é? Dá ao outro essa condição de autonomia, dá ao outro essa condição de percepção, de sensibilidade que ele é capaz, dentro daquilo que a faixa etária, a condição emocional dele pode proporcionar a ele. Contudo, as crenças limitantes, elas nascem exatamente em ambientes que são fechados, que são hostis, que cobram acima do que deve ser cobrado. Ora, o seu filho ainda é uma criança, então não queira gerar no seu filho uma visão de adulto, ele não pode fazer isso. Só que essa cobrança pode gerar nele um impedimento. Esse aceleramento dos pais em cobrar os seus filhos dentro desse ambiente que vai se tornando hostil, que eles possam produzir. E é bom que se diga aqui, Jennifer, que às vezes é muito mais para satisfazer os pais e não os filhos, pode gerar a construção das crenças limitantes que no futuro bem próximo, na fase adulta, vai interromper, vai danificar todo um potencial que todo ser humano tem. Então ele se sente impedido. É bom que se diga que a ideia da crença limitante, ela não pode ser vista como uma ideia, como eu já tive, por exemplo, de olhar para uma situação e dizer, será que eu posso? Mas não é contínuo isso. É um momento de reflexão, né, de transpiração, de entender que aquele momento de reflexão me dá a condição de observar melhor a situação e partir para a execução. Contudo, a crença limitante proíbe você, limita você de viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com significado, uma vida com superação, onde você vai além das fronteiras que são estabelecidas pela sua própria consciência, porque você foi condicionado na sua infância a viver de forma limitante. Perfeito. E aí, quando a gente pensa nas crenças limitantes, a gente, aqui eu quero fazer um link com a dificuldade de dizer não, né, que a gente vê hoje que é muito grande essa dificuldade, né, das pessoas. Muitas vezes o não, ele está muito também condicionado a uma crença limitante, né? Perfeito. A ideia de que quando eu falo, eu não posso falar não, porque senão o outro vai me rejeitar se eu não atendê-lo da forma como ele quer, no momento que ele quer, enfim. E aí a gente muitas vezes passa a não se respeitar, né? Ou não respeitar o nosso limite, ou até o limite do outro, muitas vezes, em decorrência dessa ideia, que é uma crença, né, que nos limita no sentido assim, não, eu não posso dizer não, eu não posso ser negativo, dar uma negativa em algo, né? Então traz um pouquinho também pra gente, um pouco dessa ideia da dificuldade do dizer não, né? Então, eu quero te parabenizar, Jennifer, porque você nos propõe um caminho, né, de reflexão, que começa com um quadro comparativo, aí ele desemboca nas crenças limitantes, que tem essa conexão, e aí a gente vai concluir com a ideia do não, tão necessário. Eu não tenho que dizer
sim a tudo. Contudo, aquelas pessoas que se sentem rejeitadas, né, que têm complexo de inferioridade assim baixo, que a sua autoestima é questionável, inclusive por elas mesmas, elas vão ter dificuldade de dizer não. Elas ficam refém dessa condição. E aí elas vão prejudicar as suas vidas porque elas vão simplesmente se abarrotar, se tornar um depositário de execução apenas pelo fato de não serem rejeitadas. O medo da rejeição. Né? Então o medo da rejeição é um fantasma que aterroriza, né, que machuca, que faz com que a gente viva um ciclo de dor e de muito sofrimento. Por isso dizer ao pessoal que está conosco nesse momento que dizer não é necessário. Dizer não é dizer sim. Não é dizer não com convicção. E se o outro entender, né, que você está dizendo não porque está rejeitando, não está querendo ajudá-lo, é uma questão dele. Não é uma questão sua. Lamenta-se por isso. Né? Mas eu preciso entender que o não faz parte do nosso processo, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento emocional. Já sofri muito, Jennifer. Você falou sobre um contexto no seu familiar e agora é minha vez de falar, né? Na nossa humanidade. Já sofri muito com essa condição de não conseguir dizer não. E aí, no processo que passei de terapia que fiz, e nós recomendamos a terapia, né? Muito bem por sinal, eu descobri que, na verdade, o não estava ligado ao medo de abandono. Totalmente. Então, o medo de ficar só, o medo de sofrer, o medo de não ser acolhido, o medo de não ser protegido, inclusive pela imagem que eu criei do meu pai, não é? Me fez, durante um bom tempo, sempre dizer sim. E aquilo se tornou muito assim, na minha relação social, muito evidente. E as pessoas começaram a perceber que eu tinha dificuldade de dizer não, e aí já houve uma outra preocupação, porque aí estava muito exposto. Até que eu busquei tratar disso, procurei trabalhar esse contexto e hoje eu consigo dizer não com mais facilidade, né? Sem penalidade alguma, com uma convicção que também para o outro, o meu não é necessário naquele exato momento. Perfeito. É muito enriquecedor, na verdade. A tua fala é muito enriquecedora, Bartolomeu, e não é à toa, né, que o senhor está aqui. Eu tenho uma admiração muito grande, né, pela sua pessoa, pelo profissional, né, que tu és. Então, assim, eu te agradeço muito pela tua fala. Tive vários insights aqui, te ouvindo. Tivemos. E é isso que eu sempre falo, o processo terapêutico ele é importantíssimo para nós porque ele gera exatamente isso. Esses insights que trazem para nós o autoconhecimento. E quando a gente se questiona, a gente começa a se ouvir. E quando a gente se ouve, a gente consegue perceber o que está desajustado que eu preciso colocar de volta no lugar. Então, eu só vou conseguir perceber se eu estou vivendo esse quadro comparativo se eu parar um pouquinho para me escutar. Eu só vou conseguir perceber se eu estou ou não respeitando os meus limites se eu parar um pouco para me escutar. Exato. Né? Então, a sugestão para quem nos assiste, para quem nos acompanha, é exatamente isso, eu acho, né, Bartolomeu? Se nós pudéssemos fechar aqui, eu acho que nós poderíamos fechar dessa forma, né? Exatamente, perfeito. Eu penso que coroa, né, tudo aquilo que a gente expôs aqui, o pessoal que está conosco e estará nos seguindo certamente, é exatamente isso, você parar e fazer essa introspecção, olhar para dentro, não é? Não há mal nenhum, a gente vai encontrar certamente algumas dificuldades, algumas barreiras, algumas deformidades, mas é bom que encontre, nós estamos no caminho da perfeição, não é? É isso aí. Nós estamos no caminho da vida, e no caminho da vida não há desmérito algum, não há vergonha nenhuma você dizer, de fato eu preciso, de fato está doendo. Eu penso que isso é virtude em uma sociedade que busca a perfeição, não é? Que trabalha os quadros comparativos, enfim, que só quer dizer sim para não ser rejeitado, dificuldade de dizer não, aquilo que a gente trabalhou aqui, não é? Que precisa ser de fato vivido por todos nós. Eu costumo dizer uma frase que a vida gosta de quem gosta dela. Olha que frase. A vida gosta de quem gosta dela. E a vida é movimento. Exato. Então, quando nós geramos esses movimentos internos e externos, a gente consegue olhar para a vida com mais otimismo. E, consequentemente, a vida vai devolver para nós. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Obrigada a você que nos acompanha e espero que você nos aguarde no próximo podcast Entre Linhas.